GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, as nossas melhores saudações. Cá estamos para mais um GOL, um microprograma da Sonangol. GOL. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Neste programa vamos falar sobre algumas ações da unidade de negócio da exploração e produção da Sonangol. Se nos acompanha, vai também conhecer o Home Care, o serviço de assistência médica domiciliar da Clínica Girassol. A unidade de negócio da exploração e produção é uma unidade-chave para a materialização dos maiores desafios da petrolífera nacional angolana. Passam por ela, direta ou indiretamente, alguns dos maiores desideratos da nossa empresa nacional de petróleos. Segundo o presidente da Comissão Executiva da referida unidade, Ricardo Van Deste, a mesma atualmente opera ativos em fase de exploração em Angola e no exterior, sendo 4 no país, 2 no offshore nos blocos 506 e 27 e 2 em terra. Temos também alguma atividade de exploração a nível internacional enquanto operador, nomeadamente em Cuba e em Santo Tomé. Com o decreto 5/18, que é um decreto que permite aos operadores fazer atividades de exploração dentro das áreas de desenvolvimento, nós também temos alguma atividade de exploração nas áreas de desenvolvimento dos blocos 305 e 405. Blocos atualmente em fase de produção. A necessidade de substituição de reservas é uma das metas perseguidas pela Sonangol, cujo alcance passa pelo sucesso de empreitadas como as aludidas. O PCE explica por este facto que atividades estão em desenvolvimento nos ativos referidos. No caso dos blocos 506 e 27, nós temos um programa de trabalho bem adiantado. A Sonangol concluiu o ano passado a aquisição sísmica de 2.500 km², sísmica 3D, estando neste momento em curso o processamento dessa sísmica. Para os blocos terrestres, nós estamos neste momento a preparar uma aquisição sísmica e o reprocessamento de alguma sísmica já existente. A nível do Cuba, estamos neste momento a fazer um poço de exploração e em Santo Tomé temos neste momento estudos para aquisição sísmica. Naturalmente, o objetivo de todo este trabalho é obter uma melhor imagem a nível de subsuperfície nestes ativos para que depois possamos identificar, maturar prospectos através de um trabalho detalhado de interpretação. Essa maturação de prospectos poderá resultar em poços de exploração a serem perfurados nos próximos anos. Um dos objetivos da estratégia de exploração e produção da Sonangol é a substituição de reservas e pensamos que todo este trabalho de exploração irá de alguma forma contribuir para essa substituição de reservas, naturalmente com algum sucesso na perfuração de poços, podendo eventualmente resultar na adição de recursos aos atuais existentes na companhia. O setor é de constantes intercâmbios, quer em termos tecnológicos como humanos, mas é de todo o ideal que os quadros nacionais dominem os processos mais críticos. A nível de exploração, a Sonangol tem geocientistas muito competentes e a prova disso é que nós temos estado a executar estes programas de exploração maioritariamente com quadros jovens e nacionais. Mas, como em qualquer atividade de exploração, há estudos muito específicos que carecem de trabalhos terceirizados. E, como nós temos um aprendizado constante na nossa indústria, temos em curso um ambicioso programa de desenvolvimento de competências em parceria com o Instituto Francês de Petróleos, onde estão inseridos grande parte dos nossos geocientistas e engenheiros de reservatórios. Outra área importante para a execução destes programas de exploração é a sondagem, e aqui nós temos uma mistura, uma combinação de quadros nacionais com técnicos especialistas expatriados. De uma maneira geral, nós temos sim as competências necessárias para executar esses programas de exploração.
A atividade de pesquisa e exploração é sempre bastante onerosa, logo encerra com frequência algum risco. As partilhas são convencionais no setor, muito por conta deste quadro que, na Sonangol, se associa à intenção expressa de redução da exposição financeira em muitos dos projetos atuais. Quando falamos em gestão de risco, o primeiro passo é mesmo através de um trabalho aturado de interpretação e outros estudos especiais, nós reduzirmos o risco destes prospectos e, consequentemente, aumentar a nossa probabilidade de sucesso. A outra componente de gestão de riscos tem a ver com a exposição financeira da Sonangol. E temos que considerar que em alguns destes ativos em exploração, a Sonangol tem uma participação a 100%. É necessário encontrarmos parceiros que estejam dispostos a partilhar esse risco conosco. Da primeira etapa destes programas de exploração foi um investimento relativamente pequeno, feito pela Sonangol, mas à medida que nós formos avançando o programa de exploração, serão feitos maiores investimentos que irão exigir um esforço financeiro maior da companhia, como a perfuração de poços de exploração. E é aí que, de facto, nós precisamos de encontrar parceiros que estejam dispostos a partilhar esse risco e esses custos com a Sonangol. E daí esses ativos em exploração fazerem parte da estratégia de alienação de blocos da Sonangol. No dizer de Van Dest, apesar da transição energética, os hidrocarbonetos vão continuar a ser uma parte importante da matriz energética mundial e, por isso, considera indispensável que se continue a fazer a exploração independentemente do preço do barril de petróleo. Se a indústria petrolífera quiser acompanhar a demanda por combustíveis fósseis, será necessário continuarmos a fazer a exploração. Para substituirmos as reservas que estão a ser produzidas hoje, será necessário continuarmos a fazer exploração. Portanto, a atividade de exploração tem vindo a diminuir desde a crise de 2014 e hoje que nós temos o preço do barril acima dos $100, estamos a ter alguma dificuldade em aumentar a produção. E uma das razões é que nós hoje temos campos envelhecidos, temos infraestruturas envelhecidas que estão a produzir. Então é necessário nós fazermos novas descobertas para que se possam manter esses níveis de produção, para que se possa substituir estas reservas que estão hoje em produção. Então, esperamos que a indústria tenha aprendido a lição, que qualquer que seja o preço do barril, é importante nós continuarmos a explorar. Ricardo Van Dest, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio da Exploração e Produção da Sonangol. A mulher afeta ao setor do petróleo e gás foi alvo de uma honrosa homenagem num ato organizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás e que reuniu os principais líderes do setor no país, sob o lema Desafios do Empoderamento Económico das Mulheres num Mundo de Trabalho em Mudança e na Preservação do Meio Ambiente. O evento, designado Murato Oil Express, teve lugar no passado dia 28, num dos hotéis de Luanda. O ato inseriu diferentes momentos, sendo o mais sublime o instante reservado à partilha de experiências com testemunhos de mulheres com histórias construídas ao serviço das várias empresas petrolíferas a operarem no país. Algumas dessas senhoras mereceram particular elevação, dada a invulgar dimensão dos seus atributos profissionais e feitos em prol do setor. Pela Sonangol foram exaltadas as figuras de Albina Cis, a senhora que liderou ao mais alto nível a Sonangol e posteriormente o então Ministério dos Petróleos, Ana Joaquina, ex-administradora executiva, Anabela Fonseca, igualmente ex-administradora executiva, e Filomena Rosa, antiga presidente da Comissão Executiva da Sonangol Logística e depois da Sonangol Distribuidora. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, manifestou satisfação pela iniciativa. É uma honra poder estar ao lado de mulheres, digo mesmo, grandes mulheres, que muito fizeram e fazem para os progressos da indústria ao longo dos 46 anos da nossa existência como país soberano. Acreditem, minhas senhoras e meus senhores, olhando para o percurso, contributo de cada uma das senhoras, ficamos conscientes de quanto este lugar, o vosso lugar, tão bem conquistado enquanto modelos a seguir, não se construiu sem consentir em sacrifício de natureza pessoal, familiar e profissional. Por isso, todo tributo será sempre pouco para a vossa dimensão. Mas é também esta convicção
que nos enche de esperanças num futuro cada vez mais brilhante, se investirmos ainda mais nas políticas de educação e na formação dos jovens, garantindo assim oportunidades equitativas no acesso ao trabalho e progressão de carreira. Ministro Diamantino Azevedo. A Ministra de Estado, Carolina Cerqueira, após aplaudir o ato, realçou o papel das mulheres que, rompendo barreiras criadas pelos estereótipos culturais, têm vindo a afirmar-se como agentes importantes no desenvolvimento do setor. Congratulamos-nos também por já estarem hoje mulheres na exploração nos campos petrolíferos como assistentes de serviço, enfim, mulheres presentes no onshore e no offshore, com uma prestação de reconhecida competência e qualidade, com autonomia e estarem representadas nos conselhos de administração da Sonangol e da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Efetivamente, o estratégico setor do petróleo e gás e das energias renováveis sustentam o desenvolvimento econômico e social contínuo, com o aumento do emprego e criação de valor local ao mesmo tempo, que influenciam positivamente o combate à poluição e o equilíbrio ambiental. Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira. Além do PCA da Agência Nacional de Petróleo e Gás, Paulino Jerónimo, enquanto anfitrião, o ato contou com a presença de membros do Executivo, deputados à Assembleia Nacional, o PCA da Sonangol, Gaspar Martins, e figuras de topo das empresas petrolíferas Total Energies, Chevron, ExxonMobil, Eni, BP e Somoil. A Clínica Girassol desenvolveu ao longo dos anos o serviço de assistência domiciliar, também conhecido como Home Care. O referido serviço, que consiste na assistência médica aos pacientes nas suas residências, é indicado a pacientes que tenham uma condição clínica estável que possibilita ao hospital o acompanhamento em casa. O Home Care é um serviço que tem vários benefícios, porque você ficar perto da família é muito importante durante o tratamento de qualquer doença, incluindo as doenças de acidente vascular, encefálico, os cancros e outras doenças mais que têm acometido os doentes não só aqui em Angola, mas também num contexto internacional. Temos várias vantagens. A primeira vantagem que nós temos, que nós falamos, é importantíssimo você ser cuidado no meio das suas coisas, no meio dos seus filhos, no meio dos seus netos, no meio dos seus objetos. Realmente os estudos mostram que a pessoa, quando é tratada no meio dos seus familiares, a recuperação é rápida. A pessoa recupera com mais rapidez. É uma redução de quê? De risco de contrair infecções hospitalares e outras complicações. Então, é por isso que o Home Care tem essa vantagem de deshospitalização precoce. De referir que a Clínica Girassol é pioneira nesta atividade no país. Segundo a Cássio Silas, responsável pelo serviço em causa na Clínica Girassol, entre outros benefícios está a maior rotatividade dos leitos, abrindo espaço para outros pacientes, muitos deles necessitados de serviços críticos e urgentes. Desse número de mais de 1.200 doentes que nós atendemos, um número significativo não está ligado com a própria Sonangol. Aí entra a importância do papel social que a Sonangol prega, que faz parte do seu plano estratégico, atender as pessoas vulneráveis. E eu posso te garantir com 100%, muitas dessas pessoas que a Sonangol cuida, que não tem nenhum vínculo com a própria empresa, estão vivas hoje graças a este projeto. Conseguimos também um papel extremamente importantíssimo voltado ao ensino. A questão de atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. A gente conseguiu ter, neste período, mais de 300 famílias foram ensinadas com cursos de primeiros socorros e outros cuidados diretamente voltados aos cuidados. E outras milhares e centenas de familiares receberam palestras a nível de outras instituições e a nível mesmo de instituições religiosas. Durante esses últimos 13 anos, vários reformados encontramos eles abandonados em todos os sentidos. Muitos desses reformados foram resgatados com dignidades e hoje consegue sorrir no seu dia a dia. Ainda segundo a Cássio Silas, o Home Care, por via da clínica, tem levado o país a eventos internacionais onde acaba por representar o continente.
Acompanhamos a seguir a nossa curiosidade, hoje na voz de Isabel Trozo. Mundo do crudo. Vivos do universo dos petróleos. Vivos do universo. Você sabia que durante o uso da viatura o nível do óleo tende a baixar devido às folgas do motor e à queima parcial da câmara de combustão? Enquanto aguarda-se o momento ideal para trocar o óleo, deve-se completar o nível deste gradativamente. Mas afinal, qual deve ser o nível correto do óleo no carro? O nível correto do óleo no carro deve ser observado da seguinte forma. Se o óleo cifra-se abaixo do mínimo da vareta, o motor pode ser prejudicado por falta de lubrificação. Caso o óleo esteja acima do máximo da vareta, haverá aumento de pressão no cárter, podendo ocorrer vazamento e até ruptura de bielas, além do óleo em excesso ser queimado da câmara de combustão, sujando as velas e as válvulas. Em suma, o nível correto do óleo no carro deve estar entre a marcação mínima e máxima da sua vareta. Qual deve ser a condição do motor para receber a troca do óleo? Para a troca do óleo, o motor deve estar quente, porque facilita a saída de impurezas pelo dreno do cárter, pelo fato de estar menos viscoso, ou seja, mais fino, e as partículas estarem dispersas em suspensão. Você sabia que o óleo sintético resiste mais à oxidação gerada pela temperatura e tem menos perda por evaporação, para além de gerar menor formação de borras e lacas, em alguns casos a tração molecular. Por esta razão é que se recomenda o uso dos óleos sintéticos para motores de veículos. Mundo do crudo. Vivos do universo dos petróleos. Vivos do universo. E assim chegamos ao fim de mais um Gol. É uma realização da Direção de Comunicação da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol.